Olá, tudo bem? Eu sou José Aderaldo Elias, diretor do Memorial Augusto dos Anjos, aquele que foi considerado a expressão mais original da poesia brasileira, um poeta único e também um poeta que se torna universal. Estamos diante do maior símbolo vivo do poeta Augusto dos Anjos, a árvore tamarindo, ou aliás, tamarineiro, mas também chamada pelo próprio mestre de tamarindo. Foi aqui que o poeta teve acesso às suas primeiras letras. Ele foi alfabetizado aqui à sombra desta árvore, junto com seus irmãos, cujo professor foi o seu próprio pai, Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos. E foi aqui também, encostado ao tronco da árvore, sentadinho, que o menino Augusto começou a se descobrir poeta. E aos 7 anos de idade, escreveu a sua poesia, sua primeira poesia, chamada Saudade. Estamos no Memorial Augusto dos Anjos, um dos equipamentos culturais mais importantes que a Paraíba tem e o Brasil tem, porque tem o papel não só da preservação da memória e da história desse grande poeta, mas também a disseminação dessa mesma história. Tenho em minhas mãos uma réplica da segunda edição do Eu, o único livro lançado pelo Augusto em toda a sua trajetória de vida. A primeira edição, ela tinha como título Eu, e a segunda, de 1920, Eu e Outras Poesias. Quero convidar você que está nos assistindo para fazer uma visita guiada ao memorial, conhecer esse espaço que respira e inspira poesia. Equipamento cultural de extrema importância, extrema relevância. Temos um outro equipamento muito importante, Museu Espaço dos Anjos, Leopoldina, Minas Gerais, a cidade que abrigou o poeta nos seus últimos 5 meses de vida. O poeta nos deixa aos 30 anos de idade, mas deixou um legado imensurável, uma única obra, que já foi traduzida em vários idiomas e que tem mais de 50 edições. Esse poeta único, esse poeta original é nosso. É de Sapé, é da Paraíba, é do Brasil. Venha nos fazer uma visita e conhecer este lugar que respira e inspira poesia. O poeta Augusto dos Anjos é considerado um poeta único, original, singular. Primeiro porque tem como sua propositura o seu primeiro livro, Eu. E depois, na segunda edição, 1920, Eu e Outras Poesias. O poeta é considerado a expressão mais original da poesia brasileira. Esse poeta é tão original, tão único, que é o único escritor, o único poeta brasileiro e também universal que merece ter um dicionário, para que se possa compreender, traduzir, digamos assim, o seu vocabulário e as expressões usadas por ele mesmo em sua poesia. Dizem alguns especialistas que palavras e expressões usadas pelo poeta foram criadas por ele mesmo. Por isso que são tão únicas, tão originais. Então, nesse memorial, nós temos aqui, retratado através dos painéis contidos nas paredes, toda a história do poeta. Desde o início, desde o casamento de seus pais, desde a origem do engenho Pau d'Arco, desde a finalização desse mesmo engenho, e toda a história contada de uma forma muito direcionada ao público através dos painéis autoexplicativos. Mas também temos uma visita guiada realizada por um rapaz que trabalha conosco, onde ele vai mensurar e exemplificar todas aquelas as citações postas desde o início, quando você vai encontrar fotos da casa em ruínas, depois vai poder contemplar a casa já restaurada e entregue à Paraíba, Brasil, ao mundo em 2006. E isso aqui é um espaço de extrema importância, de extrema relevância, para que nós tenhamos a oportunidade de conhecer mais de perto essa história, né, desse ser tão genial. Augusto é considerado um gênio para a época e um gênio para a atualidade. Visitantes que nós temos aqui do Brasil inteiro dizem para nós que o Augusto nunca esteve tão atual enquanto aquele momento que vivenciamos de pandemia, quando pela primeira vez na história algumas pessoas se sentiram compelidas a obrigarem a estarem a sós consigo mesmas. E daí, portanto, tendo esse momento de ter esse momento a sós consigo mesmas. Seguindo o exemplo do mestre, né, nos seus momentos de introspecção, de meditação, de interiorização, em busca de autoconhecimento. Ele se conhece tão bem que quando ele volta à realidade, depois dos mergulhos, né, introspectivos, ele nos traz o título de sua obra tão única, Eu. Que coisa mais intimista, mais particular, mais íntima do que o eu. E o eu do Augusto dos Anjos, concluímos lendo a obra, que não é o eu apenas do poeta, mas o eu de cada um de nós. O meu, o seu, o nosso eu. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos.
Hoje esta árvore de amplos agasalhos guarda, como uma caixa derradeira, o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Augusto dos Anjos.